E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom iluminismo para vocês. Nosso tema de hoje, com o oitavo ano, será iluminismo, né? Vamos entender um pouco mais o que é iluminismo, vamos entender um pouco mais sobre iluminismo, certo? E discutir. A parada é discussão, ok? O aprendizado ele tem que ser em conjunto. Então vamos lá. Segundo Kant, o que Kant vai dizer que esse movimento é um movimento que o homem, né, o ser humano, ele sai de sua minoridade, né? Ele sai de sua minoridade e vai a um outro ponto, né? Ele alcança algo maior por meio com o uso da razão, ou seja, o ser ele se torna racional a partir do princípio iluminista. É interessante porque no século XXI muito precisamos disso, do uso dessa razão, certo? O iluminismo foi um movimento intelectual que contou com a participação de diversos pensadores em diversas áreas, né? Cientistas, políticos, né? A teoria deles não era voltada especificamente para um determinado ponto, mas se tinha em diversos campos. Por exemplo, meu querido amigo Rousseau, né? Jean-Jacques Rousseau, ele vai influenciar muito, né? Em sua grande obra, O Contrato Social. Maravilhosa obra, que é muito utilizada na discussão dos cursos de Direito, a galera quer ir para Direito, né? Vamos lembrar do nosso querido amigo também Montesquieu. Quem é Montesquieu, né? É Charles Louis II, o Barão de Montesquieu. Também muito utilizou... é muito utilizado o princípio de Montesquieu nos dias atuais. Se nós observarmos o nosso país, o Brasil, esse país tropical abençoado por Deus, bonito por natureza, que beleza, né? Tem um carnaval, só que esse ano não teve, certo? Por causa da pandemia, por isso que nós temos que usar a máscara. Eu tenho a máscara aqui, ok? Eu estou isolado, uma turma somente, então eu tirei a máscara e vocês estão olhando o rosto por completo. Tem gente que nem me conhece ainda direito, porque só me vê com a máscara, ok? Mas prazer, eu sou o Elton Vale, essa pessoa bonita aqui, forte, marrudo, certo? Explicando um pouco sobre a influência de Montesquieu na nossa política. O Brasil, ele é dividido em 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, que é o pensamento de Montesquieu, que a nação, que o Estado deve ser dividido em 3 poderes. Esses 3 poderes é para equilibrar, né, o princípio da democracia. Claro, né, que sempre tem um jeitinho de burlar esse princípio, sempre tem um jeitinho de burlar essa norma, né? Ele pensou numa divisão igualitária dos poderes, onde o poder executivo é o que administra o país, o poder legislativo, né, o poder legislativo é que cria as leis e o judiciário é que julga, ok? Assim não haveria mais um poder absoluto. E é interessante, além de Montesquieu, que escreve sobre o espírito das leis, nós vamos ter um outro filósofo gigantesco que, sinceramente, nós precisamos estudar ele para entender sobre economia, precisamos estudar ele para entendermos sobre política, precisamos estudá-lo para poder compreender esse universo liberal, que é o nosso John Locke, cara, um inglês, um brilhante filósofo, que escreveu sobre esse princípio liberalista, né? É liberalismo político. Do outro lado, nós vamos ter um outro, né, que fala sobre o liberalismo econômico, né, que é bem interessante também, o princípio do liberalismo econômico, que é o que o nosso país ele trabalha, né? O nosso país ele tem um princípio liberalista, ele tem tanto no campo econômico quanto no campo tanto quanto no campo político, certo? Bom, observamos que esses pensadores eles vão além desses 2 campos, além dessas discussões do campo político, do campo econômico, certo? Do campo judiciário, do campo social, eles vão no campo religioso, como Voltaire, bate na tecla contra a igreja, ele confronta a igreja, porque a igreja naquele período ela queria manter uma certa hierarquia na sociedade, e ele é altamente contra. Não quer dizer que eles eram ateus, quer dizer que eles eram contra o que estava acontecendo naquela sociedade, naquele período. É bom entendermos isso.
E claro, os físicos também, né? Vamos lembrar os precursores como Isaac Newton, né? Pai da física moderna, René Descartes, né? Do princípio do método científico, certo? Antônio Lavoisier, pai da química moderna, o cara que analisa a relação do combustão, né? Do combustão com oxigênio, algo incrível, né? Calvin Linné, que fez um processo de catalogação, né, de plantas e animais e minérios que são utilizados até nos dias de hoje, certo? Então, que mais? A análise de William Harvey, que volta novamente lá do princípio renascentista, mas que volta novamente a ser discutido com muito mais força. E é importante, são análises importantes para o desenvolvimento da humanidade, para o desenvolvimento da sociedade. E como é que isso se influencia em nossa vida hoje, né? Nós vemos aí o liberalismo político, né, influenciando o nosso país, né? O pensamento de Rousseau, né, nas discussões das universidades, que deveriam sim adentrar as escolas. Claro que o professor de filosofia ele trabalha sobre isso. Quem mais? O Elton Walley. O Elton Walley não é filósofo, gente. É iluminista, não é filósofo, é iluminista, perdoe. Inúmeros outros, né? Também, eu estou nervoso aqui. Inúmeros outros que têm essa contribuição de forma até significativa para a humanidade, certo? Se a gente observar o nosso país, né? Ele é um país que ele segue, né? Uma doutrina iluminista, né? De acordo com esses três pensadores, Rousseau, Montesquieu e John Locke, né? Adam Smith também com o liberalismo econômico, certo, gente? Então, o iluminismo, ele combateu o antigo regime que deu consequência ao despotismo esclarecido, que surge naquele período, né, com grande força, né? O despotismo esclarecido foi um instrumento, né, utilizado pelos reis daquele período de aliar o seu pensamento, aquilo que eles batiam contra, aquilo que os iluministas batiam contra, eles resolveram aliar seu governo. A czarina russa, ela foi uma das mais brilhantes nesse contexto, certo? De fazer a junção dessa política. O que eu acho muito interessante mesmo, né? Então, rapidamente, só para anotarmos e concluirmos nossa aula. O século das luzes, o iluminismo é considerado como o século da luz, serviu para a base da construção que levaram à queda do antigo regime daquele período, criticava abertamente a igreja e o absolutismo, certo? Grandes destaques, nós vamos ter Diderot com a enciclopédia, também um autocrítico que falava coisas absurdas sobre a participação da mulher dentro do processo do pensado, iluminismo, né? Então, o iluminismo também tem suas críticas aí, quanto à referência da mulher, certo? Grande destaque do iluminismo é o uso da razão como base do conhecimento. Nós vamos ter Francis Bacon, também um outro gigante, né, que critica a tradição escolástica utilizada naquele período, fala sobre o método indutivo e a observação da natureza, certo? Descartes, que eu já falei, John Locke com o empirismo, pai do liberalismo político, certo? Montesquieu com a obra, né? Nós temos a obra Cartas Persas, o equilíbrio entre os poderes, Voltaire, defensor da liberdade de expressão, e o nosso querido Isaac Newton, né? Nós não podemos esquecer nenhum desses gigantes, certo? Isaac Newton, ele criou as leis racionais, a lei o raciocínio matemático, né? Daquele período. Eu acho que a gente temos que destacar, acredito que temos que destacar que esse movimento intelectual
ele surgiu na Europa, mas ele influencia, né, toda a humanidade, né? Ele, por exemplo, nós vamos ver essa influência muito forte nos Estados Unidos, né? Muito forte nos Estados Unidos. Depois volta na França novamente com a questão de igualdade, liberdade e fraternidade, né? Então nós vamos ter a Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos, certo? Aqui no Brasil a influência na Inconfidência Mineira, ok? Beleza, gente? A garganta já está seca, né? E com esse destaque imenso aos nossos filósofos que já citamos. Gente, é isso aí. Um forte abraço. Curtem. Eu estou muito nervoso. A minha primeira aula, minha segunda aula online, tá certo? E eu não sou muito bom nisso, ok? Mas sucesso, usem máscara de maneira correta. Deixa eu colocar aqui a minha. Então, vocês vão conseguir escutar, né? Essa máscara ela é ótima porque eu consigo falar, eu não mastigo, né, o pano. Se protejam, se sair de casa, saem com toda a proteção possível, né? E eu quero reencontrá-los novamente para que a gente possa dialogar, não por um canal, não somente por um canal, porque esse canal eu vou utilizar sempre, mas também ao vivo, assim, cara a cara. Vocês vão ver esse rosto novamente. E se Deus quiser, um dia nós vamos estar todo mundo em sala de aula sem máscara. Forte abraço, Deus abençoe cada um. Vamos lá, encerrou a aula. Deixa seu clique, um negócio lá, tudinho, né? Que tem. E comentem também que eu vou responder. Eu respondo tudo. Eu gosto de responder as coisas.